Boa noite, então. Tivemos um pequeno probleminha técnico aqui, né, com a nossa mídia aqui, mas está tudo tranquilo, tudo resolvido. Então, estamos aqui de volta para mais um programa Encontros que Transformam. Como eu disse, um novo dia, né? Estamos agora às segundas-feiras às 7 horas, saímos da sexta-feira. Estou hoje sem a minha companheira, a pastora Rosângela, minha esposa, está com enfermidade, mas esperamos que ela se recupere rápido. Mas estou aqui na companhia do William, né? Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? É isso aí. Vamos lá? Então, espero que vocês possam interagir. Vocês estão indo em confortos da sua casa, você pode acompanhar nosso programa nas Smart TV, Samsung, LG, Amazon Fire, Brasil TV, CX TV, mais o quê? Max Cloud. Max Cloud. São tantas opções, né, São William? muitas opções. E você também pode entrar pelo nosso site também, o portal ondasdemaricá.com.br. Exatamente. Vocês podem acessar lá e vocês também podem assistir a live do site mesmo. Do site mesmo você pode assistir, então, para facilitar. E você pode interagir pelo WhatsApp, né? Vou dar o número aqui do WhatsApp, 995327705, tá? Mandar sua mensagem, sua dúvida, 995327705, TV Ondas de Maricá, pelo WhatsApp. Isso aí. Tá bom? Então é isso, pessoal. Nós estamos aqui com mais um tema aí em relação à saúde mental, mas também em relação à espiritualidade. Eu sou um pastor evangélico, pastorei uma igreja local lá em Itaipuaçu, e vamos falar sobre o poder da oração. Como é que a oração ela funciona dentro de nós? Qual o poder que a oração que poder a oração ela tem dentro de nós, no nosso corpo, na nossa mente e na nossa vida espiritual também. Eu sou cristão, sou evangélico, então nós falamos oração de uma outra religião e você medita. Então, o que essas ferramentas elas trazem para nós de benefício? Então, eu trouxe aí algumas questões, vamos falar primeiro de como que o poder da oração influencia no nosso corpo, na nossa saúde física e emocional. Eu trouxe aqui, existem vários estudos aí que vão mostrar os benefícios da oração, da meditação, né, para a nossa saúde mental, para o nosso corpo também. Mas eu trouxe um aqui especificamente, porque o tempo realmente não deixa, né? Mas eu trouxe aqui um estudo da Faculdade de Medicina de Stanford, lá nos Estados Unidos, dirigida pelo professor David Spiegel. Então ele vai dizer o seguinte, né? A oração, a pessoa quando faz uma oração, ela vai desencadear a liberação de substâncias químicas no cérebro que vão nos fazer bem, que vão trazer alguns benefícios para nós. Benefício para o nosso corpo, benefício para a nossa mente, né? Benefício para a nossa saúde emocional. Então, a oração, ela tem esse poder de liberar algumas substâncias, alguns hormônios, que vão beneficiar a nossa saúde mental, né? Então, quando nós oramos, esse estudo vai dizer que quando nós oramos, nós envolvemos as partes mais profundas do nosso cérebro. Que partes profundas são essas? O córtex pré-frontal medial, o córtex cingulado posterior e as partes do meio e as partes de trás do cérebro, que são as partes mais profundas. Essas partes mais profundas do cérebro estão envolvidas em quê? Na autorreflexão, né? E na capacidade de nós nos acalmarmos sozinhos, sem precisar de um auxílio de repente, de um remédio, de um medicamento. Então, essas partes mais profundas que a oração ela atinge, né, elas são responsáveis pelo quê? Pela autorreflexão, onde nós temos a capacidade de parar, refletir, analisar, são nas partes mais profundas do nosso cérebro, tá? E essa capacidade também de nós nos acalmarmos sozinhos, né? E então, quando essas regiões reflexivas do cérebro são ativadas através da oração, né, outras partes são desativadas. Então, quando nós oramos, essa parte da autorreflexão, que é capaz também de nos acalmarmos sozinhos, elas são ativadas, enquanto que outras são desativadas. Que outras partes, então, que são desativadas?
essa parte da ação, de você reagir, de você ir para a luta, de você, de repente, numa atitude de nervosismo, de ódio, ou de você, de repente, você está em busca de você tem problema com droga, você tem problema com determinado vício, e você vai buscar isso aí. Então, a oração ela vai te acalmar um pouco, vai inibir um pouco essa parte do cérebro que é a ação, responsável pela ação, né? Então, existe uma correlação interessante nessa pesquisa, lá em Stanford, né, que diz que a oração ela pode desempenhar um papel muito importante na ajuda de pessoas que lutam contra vícios. Vícios, né, da bebida, vícios de drogas, vícios até mesmo de alguns remédios, né? Então, há uma relação, uma correlação de que a oração, de que a meditação, né, pode ser que você seja um católico que esteja nos assistindo, a reza, a oração. O que é a oração? É uma conversa com Deus. É quando você para tudo. A gente vai falar um pouco sobre isso em relação à espiritualidade, né? À saúde espiritual, mas a oração é uma conversa com Deus. Então, quando nós paramos um pouco a nossa vida e conversamos com Deus, as partes mais profundas do nosso cérebro são ativadas. Então, a autorreflexão ela é ativada, enquanto a ação ela é inibida dentro de nós. Então, nós temos essa capacidade de pararmos um pouco a nossa vida, desacelerarmos um pouco a nossa vida. E isso é tão fantástico que esse estudo vai dizer o seguinte, que há uma correlação interessante, que pessoas que têm vícios, né, e vários vícios, elas têm benefícios, elas têm benefícios extraordinários quando elas oram. Então, quando elas oram, a vontade de você buscar um escape na bebida, nas drogas, em um determinado psicotrópico, um remédio, ela diminui. Por quê? Porque você está orando. Por quê? Porque você está meditando, né? Então, meus irmãos, esse estudo recente, conduzido por esse doutor, né, e ele vai dizer que é o seguinte: membros dos Alcoólicos Anônimos foram colocados, olha só que interessante, membros dos Alcoólicos Anônimos que estão ainda em tratamento, né, eles foram colocados dentro de um scanner de ressonância magnética e, em seguida, mostraram imagens relacionadas à bebida. Eles estavam dentro da ressonância magnética, né, do scanner, e começaram a dar para eles imagens de bebida para estimular esses desejos, né? Mas olha só que interessante, mas logo esses desejos foram reduzidos quando esses pacientes que estavam dentro do scanner começaram a orar, começaram a falar com Deus, começaram a meditar. Então olha só que fantástico o poder da oração, que poder que a oração ela tem, né, na nossa vida, no nosso físico, no nosso emocional, no nosso espiritual, né? A oração ela tem esse poder de nos afastar desse modo de lutar, né, ou fugir, porque ele atua numa parte mais profunda do nosso cérebro, que é a autorreflexão. Aquele momento de você parar, de você refletir, analisar a tua vida, pensar bem como é que você está conduzindo a tua vida. Então, a oração ela tem esse poder de nos afastar desse modo de agir, de lutar, né? Então, a ligação entre a reflexão profunda e a diminuição da ação pode ser útil, né, ao lidar com um trauma ou uma outra situação, de repente, negativa. Entenderam, meus irmãos? Então, é bem simples, assim, quando estamos orando, né, nós não podemos, de repente, nos alterarmos com alguém. Porque se a gente está orando, se a gente está meditando, a gente não vai explodir com alguém. A gente não vai sair chutando uma parede, a gente não vai sair reclamando, a gente não vai sair falando alto. Não, porque a gente está no momento de reflexão, a gente está no momento de meditação. É bem simples assim. Em outras palavras, quando nós estamos orando ou meditando, nós não temos esse poder de reagir, porque nesse momento a oração está agindo numa área mais profunda do nosso cérebro,
que é a parte da reflexão. Será que deu aí para entender? Então, a oração e a meditação a gente pode dizer que são altamente eficazes, né, na nossa reatividade em eventos traumáticos e negativos também. Né? Então, existem outras pesquisas que apoiam a ideia que a meditação e a oração podem desencadear mesmo a liberação de substâncias químicas no cérebro, por exemplo, a ocitocina. Quando nós estamos orando, quando nós estamos ansiosos por algum problema, passando por uma situação difícil, e a gente está muito sobrecarregado, a gente para um pouco a nossa vida e ora a Deus, e vai conversar com Deus, porque a oração é isso, é uma conversa com Deus. Nós liberamos dentro de nós alguma substância, entre essas substâncias, a ocitocina, que é altamente benéfica para nós. Ela tá intimamente ligada ao nosso humor, ao nosso bem-estar, à nossa alegria, à nossa felicidade, nem que seja momentânea, mas vai liberar esse hormônio. Né? Então, meus irmãos, meus amigos, irmãos, familiares que estão nos assistindo, um dos propósitos da oração, da meditação, é recuperar esse alicerce, né, para que possamos entrar no mundo e agir de uma maneira positiva. É a gente não perder a mão. O propósito da oração é a gente colocar os nossos problemas diante do Senhor. Eu não sei se você... Até perguntar para o William aqui se o William já teve a oportunidade de se consultar com um psicólogo. Algumas vezes já. Né? Mas assim, tipo, quando eu fui para tinha um psicólogo que estava atuando lá em São José, que era... Peraí, deixa eu ver se... Agora pegou. Que estava atuando lá em São José de Ibaçaí, só que lá na igreja congregacional de São José. São José. Daí... eu fiz algumas consultorias, eu fiz algumas... e me deu algumas ajudas com relação a isso, fiz algumas sessões com ele. Só nessas poucas vezes que eu fui, olha, já consegui descobrir muita coisa. É interessante, porque quando você está de frente para um profissional da saúde mental, você quer falar e quer ser ouvido. Principalmente. Né? Na psicanálise... Apesar de que eu confesso de que eu tive um pouco de resistência no começo. Mas sempre assim. É sempre assim, é normal. Perfeitamente normal. Resistência é muito normal, cara. Principalmente na psicanálise é muito normal. Mas foi incrível que, tipo assim, eu fazia muito tempo que eu não chorava e foi só começar a pontuar as coisas que estavam de fato acontecendo. Exatamente. Eu sei que aconteceu, porque tipo, nesse dia ele me fez uma pergunta em específico e eu respondi ele com a maior sinceridade possível. E quando eu fui respondendo, daqui a pouco, quando eu vi, eu tava chorando pra caramba. Pois é, porque foi na veia, né? Foi logo no ponto... Foi uma coisa específica que ele me perguntou. Exatamente. Bateu. Exatamente. Foi bem isso. E a terapia, ela tem esse poder, né? O Freud... Qual é o grande jargão da psicanálise? É a cura pela palavra. Então, é o paciente que vai falar e a gente está de olho, pontuando, vendo o gestual, vendo a fala. Então, a gente sempre vai procurar ir, né, William, como o psicólogo fez lá, e no trauma, e no problema. Às vezes, para curar, tem que doer primeiro. Tem que ter um pouquinho de dor primeiro. Então, é mais ou menos isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero fazer essa correlação da terapia com a oração. O que é a oração? Na verdade, é uma terapia. Só que você está fazendo uma terapia com quem? Com Deus. É possível você se emocionar diante de Deus? Sim, é possível você se emocionar diante de Deus. É possível você chorar como você chorou diante de um psicólogo, diante de um terapeuta, diante de Deus? Também é possível você chorar. Por quê? Porque, na verdade, você está transferindo um problema para Deus, cara. E aí já mexe também um pouquinho com fé, né? Porque um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra está ali na tua frente. Deus você não está vendo. Aí já mexe com a questão da fé e do mundo espiritual. Sim. Né? Já é diferente. Mas, assim, essa correlação legal, né, da oração sendo também, não deixando de ser também uma terapia. Eu me sinto muito bem quando eu falo com Deus. Eu não sei qual é a sua relação, William, com Deus, né?
Mas é assim, a oração como uma oração, é como uma conversa mesmo com um amigo, cara. Eu costumo falar isso lá na igreja. O que é oração? É uma conversa entre duas pessoas que se conhecem, que tem uma relação, né? Qual o jeito de você considerar? Porque assim, o que a gente pensa, por exemplo, eu quando era garoto, eu achava o seguinte: o que é oração? Por que que eu abaixo minha cabeça, oro ou fico de joelho? Porque eu sou um ser insignificante e estou me rendendo diante de um Deus que é grandioso, poderoso, que me criou. Cara, mas não é assim. Tá, Deus é poderoso, é grandioso? Sim. Ele me criou? Sim. Ele é gigante? Sim. Mas ele é meu amigo, cara. Ele é meu pai. E ele quer conversar. Ele não quer só ficar escutando também. Ah, Senhor, eu quero. Ah, Senhor, eu preciso. Ah, me cura. Ah, abre uma porta de emprego. Ah, prospera na minha vida. Olha, estou precisando de dinheiro. Não, cara, ele quer conversar. Eu acho que a gente pensa pouco nisso, que Deus ele quer conversar. É tão chato quando uma pessoa chega e fala assim: poxa, Helder, me dá isso, me dá aquilo. Você pode me levar ali? Se a pessoa só pede. Quando um amigo é só assim, É complicado, né? E a gente não pensa isso em relação à oração, em relação a Deus. Não, ele quer ser ouvido, ele quer participar dos nossos sonhos, né? Ele quer participar dos nossos projetos. Eu penso assim, né? Então a oração ele tem esse poder, né, de recuperar esse alicerce para que a gente entregando os problemas para Deus, colocando diante de Deus e tendo fé, acreditando que Deus ele ouviu o que eu tenho para falar, a gente poder se levantar e resolver os nossos problemas com calma. Porque às vezes, cara, a gente enfrenta alguns problemas da nossa vida que é complicado. A gente não sabe por onde começar. tem problemas que são prova de fé. A gente não sabe que caminho tomar. Sim. A gente não sabe. Eu já vi, não só, eu já vi amigos meus, assim, em situação de que, amigos cristãos, assim, que ficaram em dúvida quando a situação da vida estava muito complicada. Aquelas vezes em que parece que você levou aquela rasteira. Com forte, certeza. Todos esses amigos que eu tenho, eles se reergueram, voltaram, e é isso, seguir em frente, sabe? William, eu não sei você, mas às vezes eu me pego numa estrada que tem dois caminhos, e eu não sei qual caminho que eu pego. E pode ser que eu escolhendo o caminho errado influencie em toda a minha vida, entendeu? Eu já vivi assim. Pode ser uma porta de emprego. Pode ser uma decisão que você vai tomar que vai mudar totalmente a tua vida, ao ponto de você ter que mudar para outra cidade, outro país. Então são decisões que, cara, você fica assim: e agora, o que eu faço? Eu me pego às vezes assim. Qual é o meu escape? Né? Aí falando até para todo mundo que está nos assistindo, qual é o meu escape? Eu oro, eu vou orar. Porque Deus ele sabe de todas as coisas, cara. Ah, mas Deus vai te falar ali no momento ali? Cara, se ele não me falar no momento ali, na oração eu vou encontrar um momento de paz, um momento de meditação, um momento de tranquilidade, em que eu vou me reerguer e vou ter uma capacidade de atenção melhor para resolver esse problema. Pelo menos isso. Eu acredito nisso. Que a oração vai me dar essa capacidade de eu me reerguer para mim escolher o melhor caminho. Que a pior coisa que tem é você decidir com sangue quente, sabe, William? Concordo. Eu concordo com isso. Inclusive, eu sempre falo para muitas pessoas. Isso quem foi que me ensinou foi um professor de teatro. William, não se toma decisão de cabeça quente. Isso aí, complicado. Quando você está com cabeça quente, você vai falar coisas que vai machucar alguém. E palavras não voltam. Verdade. Entendeu? E eu sempre, desde então, eu passei a ter um pouco mais de cuidado. E olha que de vez em quando ainda acaba escapando. Não, escapa. Mas eu acho que é importante ter essa consciência de que quando você está com a cabeça quente, a melhor coisa que você pode fazer é fica na sua, assim, fica na boa,
quando você tiver com a cabeça melhor, pensou direito, pensou melhor, volta, fala com a pessoa, porque às vezes você vai acabar falando alguma coisa que não tem volta. Isso aí. Isso é a pior coisa. Aí você magoa, você fere essa pessoa, e aí, cara, para você voltar, você reparar esse estrago que você fez, é complicado, né? Então, assim, eu tenho esse recurso na oração. A oração me dá essa tranquilidade, essa calma. Entendeu? É isso que eu estou falando. Tem oração, tem outras religiões que fazem meditação. Na Igreja Católica as pessoas rezam. Não importa. Você vai falar com Deus. Né? E aí, sim, quando você vai falar oração, o que é oração? Tem gente que fala, é pedir, é clamar, é se ajoelhar, é se emocionar, é chorar. Cara, eu sou muito simples. Eu falei assim, a oração é você falar com Deus. Mas como? Como quem fala com um amigo. Amigo? Mas ele é Deus. Eu falei assim, é Deus, mas é meu amigo. Entendeu, William? Assim, eu acho que é uma visão de cada um. Cada um tem uma intimidade, né? Você busca essa intimidade. Uhum. Eu vejo isso como uma forma, justamente, foi o que você falou, tipo, é uma forma de você ter uma conexão mais íntima, sabe? Você conversa com ele, não como, sei lá, você conversa com o seu chefe, você conversa com ele como você conversa Exatamente. É um tratamento diferente. Exatamente. E quando você fala com um chefe, com uma pessoa de autoridade, você tem até uma maneira de falar. Senhor, né? Ô senhor, por favor. Você vai falar com um presidente, poxa, excelentíssimo senhor. Você vai falar com um rei, pá, aquela, né? Você vê nos filmes aquela coisa toda. Vossa Majestade. Eu me imagino como falar com Deus. E se Deus é o criador de todas as coisas, qual seria o grau de você se apresentar diante de Deus? Mas não, nada disso, cara. A Bíblia fala que é muito tranquilo. E a Bíblia mostra que Deus é o nosso Pai e Ele é nosso amigo. Então a oração ela pode ser esse papo reto, entendeu? Esse papo reto, direto, sem barreiras, entendeu, William? Sem ficar meu Deus, cheio de dedo. Como se você estivesse falando com o chefe. Porque você não vai falar qualquer coisa com o chefe. Não é tudo que se fala com o chefe. Você não tem intimidade para falar de tudo com o chefe. Já com Deus, não, cara. Até na terapia mesmo, tanto você está se tratando com um psicólogo, um psiquiatra ou um terapeuta, nas primeiras clínicas, as primeiras sessões, você também não vai se abrir direto. Raramente. Raramente eu peguei pacientes que na primeira já abriram a vida. Não, resistência. E resistência. Mas com Deus não deveria haver resistência. Não deveria. Mas há, né? Vai muito de pessoa a pessoa. É verdade. Verdade. E assim, é o que eu falo, né? É um tempo e é intimidade. É um tempo e intimidade. Então, assim, a oração ela tem muitos benefícios para nós. Eu trouxe aqui esse benefício em relação à nossa saúde física e emocional, que a oração traz benefícios para nós, liberando alguns hormônios, né? Tá mais ou menos. É mesmo? Tá indo, voltando? Eu tô falando aqui mais alto até pra ver se o microfone daí pega, de repente, porque esse aqui tá... Quer ficar com esse aqui? Pode ser, acho que serve. Deixa eu ver. Vou ter que dar uma esticadinha a mais aqui. Aí, agora tá pegando. Tá pegando direitinho agora. Opa! Agora foi. Agora sim, agora foi. Então, nós falamos aqui da saúde, né, do poder da oração, da meditação na nossa saúde física, emocional e mental. Agora eu queria partir para um momento aqui, falando um pouco de Bíblia, trazendo até um versículo interessante, não dá para trazer todos, mas um versículo em especial que eu gosto muito, que é o próprio Senhor Jesus nos ensinando a orar. Né? Como é que eu oro? Porque as pessoas falam assim, poxa, Helder, mas você ora como se fosse uma coisa muito simples. Mas é simples. É muito simples. É uma conversa, mas é uma conversa com um amigo, né?
Mas é questão de você ter fé, de você acreditar, aí vai entrar outras questões. Mas assim, lá em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13, vai dizer assim, olha, Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13, vai dizer assim, é o Senhor Jesus dizendo para nós a respeito da oração. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão, o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É uma oração, aqui ele deu um modelo para nós. E nesse modelo a gente percebe que está tudo aqui. Fala de saúde, fala de comida, fala de provisão, fala de tudo. Mas é um modelo, não é para a gente ficar também, né, engessado aqui. Uhum. A oração não é uma repetição, né? Mas Jesus ele ensinou uma coisa interessante, ele ensina aos discípulos uma coisa muito interessante. Mateus capítulo 6, o versículo 6. Diz assim: Você quando orar, faça o seguinte. Olha só que coisa fantástica. Você quando orar, faça o seguinte: entra no teu quarto fechado. Ele bota aqui, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai. E o teu pai, que te vê em secreto, que está te vendo lá no quarto fechado, vai te recompensar. Olha só que interessante é essa questão da oração. De como que ele manda que a gente ore. Porque, William, é interessante. A oração sendo uma conversa, numa conversa, não sei você, mas quando eu estou conversando com alguém, a conversa está séria, eu não gosto que ninguém me atrapalhe. É verdade. Né? A gente está conversando, a gente está às vezes contando uma coisa e a gente está no raciocínio, a gente está na trocação ali de ideia. Sim, sim. Pior coisa que tem é quando chega alguém, que chega, né? E quebra aquele raciocínio. Eu tô fazendo essa cara porque eu geralmente sou aquele amigo que vou falar na empolgação, aí a pessoa vai querer falar alguma coisa, tipo, aí de repente o amigo corta. Aí o amigo vai cortar com alguma coisa, aí eu pensei em outra coisa e corto esse meu amigo. Nossa, eu sou esse tipo de amigo. Peço aí você corta o raciocínio. Aí ele também me corta e todo mundo vai cortando o outro. E vai cortando o outro. É isso. Então, mas é interessante que Jesus ele fala assim, quando você for orar, você não deixe que nada te atrapalhe. Sim. Você vai para um quarto. Quarto aqui é um sentido figurado. Vai para um lugar secreto, vai para um lugar tranquilo, vai para o teu jardim, vai para um banheiro, vai para um lugar mais tranquilo e não deixe que nada te atrapalhe. Não deixe que o celular te atrapalhe. Uhum. Não deixe que o WhatsApp te atrapalhe, as redes sociais te atrapalhem. Não, vai para um quarto secreto e ora. Tá entendendo? É uma boa analogia com relação a isso. Quando você tá com aquele amigo que você gosta pra caramba de conversar, você esquece o celular na hora. É verdade, isso é verdade. Isso é quando você tá tendo aquela conversa tipo, de futebol, sei lá, chegou e você não lembra do celular. Sabe? Pelo menos eu acho assim, quando você tem intimidade de verdade com algum amigo, você não tem por que você ficar, isso aí, sabe, perdendo a atenção com o celular. Porque porque a conversa é importante. Isso. Porque a amizade ali é importante. Sim. Então, nada mais é importante naquele momento. Uhum. Então, acho que é essa forma que tem que ser enxergada, sabe? A oração é assim. Uhum. Né? Não deveria nada atrapalhar. Se tem um telefone, de repente você está orando, toca, plim, plim, você já vai pegar? Então, quer dizer que a oração não é tão importante. Quer dizer que essa amizade, esse relacionamento não é tão importante. Né? Então, eu acho muito interessante, principalmente nessas reuniões de família. Tem algumas famílias que botam um cestinho que você tem que botar o celular ali. Tem até restaurante que faz isso. Restaurante. O teatro que eu fazia isso também. Pegava uma caixinha. Pô, isso é legal, cara. Pô, você imagina, o cara tá lá. Cara, deve ser muito chato, cara. E eu já vi algumas situações de cantores, de atores de teatro que param a encenação. Cara... Eu acho deselegante demais. Eu acho... Imagina, você tá ali se esforçando e o cara tá... Quebra a imersão. Né... Sei lá, eu não sei. Eu, como pastor, quando eu olho que eu estou pregando numa igreja ou na minha igreja, que eu vejo alguém, me incomoda muito. Me incomoda muito. Tipo assim, quando eu tô saindo com os amigos meus, eu também fico um pouco chateado. Eu não forço, obviamente, mas você fica com aquela coisa do tipo, pô, tô conversando um negócio aqui importante, sabe?
Pois É chato. É chato. E a oração é isso aqui também, né? É esse momento que você, cara, tá conversando com o teu amigo, nesse caso o amigo é Jesus, Né? Você imagina como é que Jesus, né? Ele olhando assim, poxa. então não é importante, né? E a oração é essa experiência, cara, mais essencial da vida do ser humano, ou deveria ser, né, cara? Uhum. Bom, aí é questão de cada um, da fé de cada um também, aí a gente entra num outro aspecto, mas assim, aí a pessoa tem que reconhecer que realmente é filha de Deus, é filho de Deus, eu me reconheço como um cristão é um seguidor de Cristo, né? Você está falando, eu tô repensando muitas coisas aqui, inclusive. Falando, sendo sincero. Então, assim, para mim, orar é tão essencial que é como respirar, cara. Eu levanto, eu oro, eu saio de casa, eu oro. Eu tô assim de bobeira às vezes no carro, falei assim, pô, vamos trocar uma ideia aqui, tô com uma dúvida, eu já oro. É muito automático. Uhum. É como respirar, entendeu? É muito essencial para mim, entendeu? Então, assim, mas tem uma maneira certa de orar? Não, eu oro pensando às vezes. Às vezes eu não falo, mas eu oro pensando. Às vezes eu estou num momento de angústia muito, muito grande, um momento de perda, que eu perdi alguém, eu oro chorando. Às vezes eu oro cantando. Eu oro triste, eu oro alegre. Eu oro em pé, eu oro sentado, eu oro deitado. Entendeu? Então, são várias experiências, né? Então, assim, eu oro o tempo todo. E a oração, cara, é muito legal, é muito bom, cara, é muito bom. E tem esses benefícios para nós, né, cara? É como se eu tivesse, voltando a dizer, é como se eu estivesse compartilhando o meu problema, dividindo essa carga pesada com alguém. E, na verdade, a gente faz isso, né? Uhum. Quando a gente está na terapia, que o terapeuta ele percebe, né? O terapeuta ele vai pontuando, ele vai falando, vai pontuando. Daqui a pouco ele vê ali um olhar diferente, vou para aqui, e ele vai entrando, daqui a pouco, pum, desmancha o paciente desmancha, ele chora ou ele dá alguma coisa e é ali que está o problema, né? Eu tenho vontade de perguntar sobre isso, mas é uma questão muito pessoal para cada um. É porque todo mundo tem essa armadura, né? Você falando isso agora, eu lembrei da vez, tipo, como eu tinha falado no começo, obviamente eu comecei resistindo bastante, falando com um psicólogo, e de pouco a pouco, tipo assim, acho que foram umas 2 ou 3 sessões em grupo e mais umas 2 ou 3 sessões assim, conversando só com o psicólogo, até eu conseguir falar alguma coisa. E quando eu comecei a falar, eu fui percebendo muita coisa que estava me magoando, eu não sabia. Coisas que eu sabia que me magoavam, mas ainda assim eu guardava para mim. E várias coisas, assim. Sobre inclusive coisas de que na época eu não estava enxergando isso, mas coisas que eu gosto, coisas que me fazem feliz, coisas que dizem quem eu sou. Sim. E isso o psicólogo ele foi pontuando, e quando eu fui me ver, já estava desabando. Isso aí. Aí já entrou. Aí não tem como sair. Aí você vai fundo. Uhum. Você já entrou. A resistência era só não abrir a porta. Quando abrir a porta, você entrou, aí vai entrando no quarto. Aí vai explorando. Né? E quando isso acontece, isso é muito interessante, porque a cura vem aí. Mas é cura plena? Não, cura plena não, porque se foi um problema que você sofreu lá atrás, esse problema vai sempre te perseguir. É impossível apagar isso da tua cabeça. Mas você vai saber lidar com aquele problema. Eu ia falar justamente sobre isso. Pelo menos, eu consegui me reconhecer um pouco mais. Tipo, entender momentos meus, entendeu? Entender quando, por exemplo, eu comecei a ter alguma coisa assim do tipo, poxa, eu acho que, cara, eu tô ficando irritado, a melhor coisa que eu posso fazer, eu vou seguir o conselho que eu ouvi, né? Eu vou seguir, não só falo de conselho, né? Coisas que o psicólogo fala também, mas falo de conselho de amigos também, conselhos também do diretor de teatro também, por exemplo. Como o que você falou agora há pouco. Cara, você tá de cabeça quente, melhor não fala. Isso aí. Não desabe isso em alguém. A pessoa não merece nada em relação a isso. Então, tem dias em que eu vi que eu estava irritado, que é aquele dia que você acorda com o pé esquerdo, em que eu olhei e falei, acho melhor só me recolher um pouco, ficar aqui na minha. E é isso.
E acabou que no final das contas tipo, você no final do dia você acaba encontrando alguma coisa que vai te alegrar um pouco. Claro, claro. Sabe? Claro. Naturalmente, assim. A gente não consegue também viver toda hora. Nossa, já pensou? Você acordou rabugento e você fica rabugento o dia inteiro. Não. A nuvem vai se espalhando, né? Eu não conseguiria. Pô, a nuvem vai se espalhando. Daqui a pouco o sol abre. Exatamente, né? exatamente. Depois de um tempinho você tá de boa. Isso aí. Tranquilo, é a primeira coisa. Mas é isso, é essa divisão, né? Na terapia, quando você entra nesses assuntos, quando você vai entrando no assunto, porque às vezes são vários assuntos, você entra no assunto, é como se um peso fosse tirado. E, na verdade, esse peso ele é transferido. Por isso que na psicanálise tem a transferência. Transfere para mim. E vai que eu tenho o mesmo problema que você. Isso me afeta. Por isso que o terapeuta também tem que fazer terapia. Uhum. Que o teu problema pode ser o meu problema, existe uma transferência. Aquilo vai me afetar também. Eu vou sair de lá. Você saiu bem, eu saio mal. Muitas das vezes acontece isso comigo. O paciente sai bem. Poxa, estou mais aliviado, consegui. Caramba, mais uma etapa. Pô, mas eu tô pesado. Tá puxado para mim. A oração é a mesma coisa. A gente divide essa carga. Porque o William é fantástico, cara. Às vezes eu estou passando por uma situação complicada. A gente está sempre passando por uma situação complicada, né? A gente está no mundo, a gente está nesse caos aí que está acontecendo aí. Uhum. Né? E às vezes acontecem umas coisas que eu falo assim, Senhor, me ajuda. Eu paro o carro, Senhor, me ajuda, me abençoa. Sabe? Parece que a paz é uma paz no meio da guerra, sabe? O pau está quebrando, o tiro está comendo, mas você está em paz. Você não sai batendo, você não sai bicando, você não sai falando um monte, não. Você está em paz. Ainda que o cenário esteja em guerra, está tudo em guerra, mas você está em paz. Isso é muito bom. Onde que eu vi? A paz, ela é uma questão de perspectiva. Às vezes pode estar chovendo, trovejando, mas você está em paz com você mesmo. Você está em paz. E aí você começa a ver a beleza das coisas. Onde às vezes não tem. Aparentemente não tem beleza. Mas aparentemente não tem beleza, sabe? Você está vendo a chuva, você está falando, pô... Isso aí. Olha como é que fica o tempo. Tá um tempo gostosinho para ficar em casa, né? Ficar de boa, assistir um filmezinho. Isso aí. Você não precisa ver do tipo, meu Deus, está chovendo, a situação tá ruim, tá triste. Porque se for assim, tem gente que reclama quando tá sol, pronto para ir pra praia. Com certeza. Assim. Tipo, não. Não, com certeza. E a pessoa vai somatizando, e isso traz até doença para cima de nós. Quando a pessoa não tá bem, um dia ensolarado é ruim. Não. Qualquer dia é ruim. O dia tá sol, ela tá trancada dentro de casa no quarto escuro, embaixo da coberta. Exatamente. Se a pessoa tá bem com ela mesma, pode ver o que for. Isso aí. Ela tá bem com ela mesma. Isso aí. Acho que é isso. Acho que o que você falou, acho que bateu com... Eu tô fazendo um link aqui, né? Eu tô tentando linkar uma coisa com outra para falar de oração, do poder de oração. Mas é isso aí, cara. E assim, mas qual é a oração certa a se fazer? Na minha opinião, não existe oração certa nem errada. A oração errada é aquela que não é feita. Pô, mas como? Não tem oração legal. Antigamente eu ficava encanado, eu tenho que fazer aquela oração bonita, né? Cara, pra que fazer oração bonita? Pra quê? Pra que você vai falar bonito com um amigo teu? Você acabou de falar, ô ilustre colega, eu falei, você tá maluco? Que papo é esse, cara? A gente volta pra aquele começo também, né? Não é como se você estivesse falando com o seu chefe. Exatamente. Você não tá pedindo um aumento. Não, pois é. Então exatamente. Então não tem oração errada. Não tem oração bem feita. Não, a oração errada é aquela que não é feita. Se você não fez, é aí que está errado. Mas da maneira que você entrar e se chegar a Deus, está bem feito. E aos poucos você vai pegando essa coisa do... Caramba, como é legal isso. Como é legal isso. Tá? Então, assim, eu estou falando com muitas pessoas aqui que, de repente, tem uma certa dificuldade até de orar na oração. Não sei. Né? Como você ora. Né? Mas não existe oração fraca, não existe oração forte. Existe aquela oração que não é feita, né? Então, Jesus ele ensina a orar. Então, essa oração que ele fala, vá para o quarto secreto, se tranca,
E o Senhor e Deus que está orando, Ele está te olhando, Ele está te ouvindo, Ele vai te escutar, Ele vai te recompensar. Então, Jesus, ao ensinar a respeito da oração, Ele recomenda. Olha, faça essa oração num lugar tranquilo. É como a gente conversa com um amigo, num lugar tranquilo. É como a gente vai fazer na terapia. Na terapia, onde você está onde? Num consultório. E não tem mais ninguém ali no consultório. Você está num lugar tranquilo. Eu não vejo uma terapia no centro da cidade. Não tem como se fazer. Nossa, você imagina. Não tem como fazer. Não tem como fazer uma televisão ligada. Com o telefone ali te apurrinhando. Não tem como ser feito isso. Porque qualquer coisa te distrai. A mesma coisa que a oração. E ele nos ensina, né? Cara, vai para um quarto, fica tranquilo, né? Fica de boa, fica na paz, mas ora, entrega a tua vida a mim. E é muito fantástico, né? Lá em Marcos capítulo 1, versículo 35, Jesus ele vai para o deserto orar. Ah, mas ele tem que ir para o deserto? Não, o deserto aqui é o deserto, porque naquela época era deserto, tudo era árido. Mas o nosso deserto, de repente, quantas vezes eu orei dentro do banheiro? Quantas vezes que eu trabalhava há uns anos atrás, ali no centro do Rio, aquele tumulto, carro passando, eu falei, gente, eu preciso parar e orar um pouco. E eu entrava dentro da igreja católica que tem ali, não vou saber dizer onde que rua aquela ali, perto das Barcas ali tinha uma igreja católica, grande, bonita, antiga, ficava com as portas abertas. Olha, barulho de ônibus, buzina, quando eu entrava na igreja ali, cara, um silêncio, uma paz. Eu ia lá pro meio, sentava e orava. Uma igreja católica. Sabe, esse deserto. E, cara, quando eu saía de lá, eu saía em paz, sabe? Aí parecia que não tinha mais nenhum ônibus buzinando, não tinha mais nenhuma moto passando. Eu era outro. Por quê? Porque a oração ela tem esse poder sobre nós, né? De nos acalmar, de acalmar um pouco a nossa mente, desacelerar um pouco. Porque mexe com nossas partes mais profundas do cérebro, entendeu, William? Que é esse córtex pré-frontal que é responsável pela agitação. Então, quando a gente ora e medita, a gente desacelera. Por isso que eu falei aqui, que essa pesquisa aqui é interessante, a pessoa que está, o nóia, o cara que ele sai de casa para cheirar uma cocaína, para comprar uma pedra de crack, ele está na agitação, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Né? Ele está numa crise de abstinência, está passando a hora já de eu fumar uma pedra, de eu cheirar uma cocaína, de eu comprar um baseado. Cara, existem experiências que vão mostrar isso. Se a pessoa orar, né? Não é que o vício vai diminuir, mas se a pessoa orar, se ela meditar, ela vai dar uma relaxada. E ela vai ter essa capacidade de pensar, cara, será que isso é realmente legal? É evidentemente que nós estamos falando aqui de vício, de dependência química. É química. Então, cara, para dependência química você não tem outro jeito senão você ir para um lugar, uma clínica. É complicado, né? Não estou falando que você vai orar, não estou dizendo aqui que você vai orar, que você não vai. Você que é viciado, você que tem problema com álcool, que você vai orar, vai acabar os seus problemas. Não, cara, pelo contrário. Mas que você vai ter uma capacidade de pensar, de diminuir o teu, né? Aquela coisa do ímpeto, você vai diminuir. Nem que seja nesse momento aí. Entendeu? Então, a gente pode levar para uma situação mais tranquila. Por exemplo, momento de nervosismo. Momento de nervosismo. Você tem que tomar uma decisão. Cara, você ora aqui na tua mente. Por exemplo, você está numa discussão. E ali começa, a pessoa do outro lado começa. E você, cara... Aí você aqui dentro, Senhor, me dá paz, me dá tranquilidade. Senhor, não quero jogar mais gasolina. Senhor, isso vai diminuindo, cara. E aí, você é essa pessoa que vai recuar um pouco. Outra pessoa está nervosa, você vai recuar um pouco. E você vai dar um passo para trás, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, cara. Isso é muito legal e a oração, ela traz esses benefícios para nós, né? Não existe oração bem feita. Como é que você deve orar? De joelho? Não. Como? Do jeito que você quiser. Eu só não gosto de orar deitado, porque geralmente quando eu oro deitado, eu durmo.
Então eu não gosto de orar deitado. Existe motivo. Porque eu estou cansado, aí vou começar. Eu falei, Senhor Jesus, daqui a pouco a língua enrola. Já foi. Aí eu acordo no dia seguinte e falei, caramba, eu estava orando. Então assim, eu não oro deitado, porque eu vou... Igual eu quando eu vou ler um livro. Eu não leio o livro deitado, simplesmente porque eu não consigo. Complicado. Você deita um pouquinho. Não, você está olhando assim. Não, vou só deitar aqui um pouquinho, só para ler mais um pouquinho aqui e tal. Isso aqui, daqui a pouquinho, quando você viu, já dormiu. Acabou, já. cara. Teve uma vez que aconteceu que eu não lembro em que momento eu dormi. Mas quando eu acordei, eu tava já com a cara no livro. Eu já falei, caramba. E é uma terapia, e é um troço legal para sono, né, cara? Livro. É um troço. Filme também. Documentário. Nossa, enfim. Agora, mas tem um problema. Eu tenho alguns livros aqui no iPad. A claridade não me deixa dormir. Mas tem que ser o de papel. Tem que ser o de papel. O de papel dá mais sono. Não, o celular, ele faz mal, assim, para quando você tá de noite, assim, você tá acelera, né? Já teve vezes em que eu fiquei com insônia por causa disso. Eu fui aquela olhadinha no WhatsApp discreta. De noite, não, vou só dar uma olhadinha, só daqui a pouquinho, pronto, acabou. Não, e olhadinha discreta, você dá um minutinho, daqui a pouco você tá meia hora. É loucura. Loucura. É loucura, doideira. Eu parei, vou só olhar um pouquinho aqui. Daqui a pouco, quando eu olho, bato, tipo assim, era 10h30 da noite, tava cansado, cheguei do trabalho, morto de cansaço. Comecei, não, vou só olhar um pouquinho o celular, vou ver um pouquinho do YouTube, vou ver uns videozinhos aqui. Bati o olho de novo, 1h30 da manhã, eu... Ok. É nesse nível. Você vai vendo o vídeo, vai naquela reprodução automática, você só vai. Exatamente, cara. Exatamente. Então, cara, falando sobre esse poder da oração, nessa área espiritual aqui, cara, se eu fosse contar alguns benefícios aqui, algumas coisas que Deus fez por mim, cara, assim, tudo na minha vida foi colocando diante de Deus através da oração. Meu emprego, minha casa, meu namoro, meu noivado, meu casamento, meu filho, eu estar aqui agora, é oração. A gente ora, cara. Toda vez que aparece uma oportunidade na minha vida, eu oro. Elton, mas você ora por tudo? Eu oro por tudo, cara. Eu oro por tudo. Né? Eu compro um carro, eu peço para um amigo meu que é pastor orar, ou alguém ora para o meu carro. Abençoa meu carro aí, cara. Eu gosto de fazer isso. Entendeu? Eu acho que é legal isso. Eu acho que Deus me abençoou para me fazer aquilo. Né? Eu acho que Deus me deu forças para mim estar comprando aquilo ali, para mim estar conquistando aquilo ali. Então, eu oro ao Senhor, eu consagro ao Senhor aquilo ali. Né? Eu tenho essa mania de acordo de manhã, já oro, entrego o meu dia, Senhor, muito obrigado pelo dom da vida, obrigado por eu ter acordado e me deu um bom dia, porque quando eu sair daquela porta ali, começa a guerra. Então, William, é na oração que a gente consegue isso. E ela só tem benefício para nós. Né? Então, que a gente possa orar mais. Eu não sei você de casa aí que está nos assistindo, como é que está a tua intimidade com Deus, qual é a sua crença. Eu não estou falando aqui de crença, né? Mas conversa com Deus. Faça de Deus o seu terapeuta, faça de Deus o seu melhor amigo. Você vai ver que coisa maravilhosa. Quando você começar a tratar Deus como seu amigo, você vai ver que coisa maravilhosa. Né? Quando você começar a tratar Deus não como Deus, não, Ele é tudo isso, Criador dos céus e da terra, Rei da glória, né? O Deus que criou tudo. Ele é isso tudo, mas Ele é o nosso amigo. E como amigo, Ele quer um relacionamento. Oração não é só um diálogo, um monólogo, né? Oração não é um monólogo. Só eu falo? Não. Deus também interage com a gente, cara. Então Ele quer participar de tudo na nossa vida. E não é só pedir, não é só... eu quero, preciso. Não. Conte sua vida para o Senhor. Compartilhe seus anseios com o Senhor. Seus projetos com o Senhor. Seus sonhos com o Senhor. Faça isso. Então a oração ela tem um poder tremendo sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida. Isso é um fato. Né? Pessoas que oram, está comprovado isso na medicina, pessoas que oram e oram, fazem isso com uma certa, né, uma certa constância na sua vida.
elas têm melhoras consideráveis na sua saúde, às vezes uma doença crônica, elas têm melhoras. Então faça isso, meu irmão, faça isso. E a sua saúde espiritual também, ela vai agradecer muito, tá bom? Que você possa ter tido alguns benefícios aqui, você possa ter curtido esse bate-papo que nós tivemos aí, eu com o William aqui, conversando aqui com o William e com vocês também, sobre esse poder da oração. Então, mais uma vez, eu deixo aqui um conselho de Jesus para a tua vida. Olha, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto fechado, ora ao teu Pai, porque o teu Pai que está lá no alto, está te vendo ali onde você está. Ele está te percebendo, ele está te ouvindo. Ele está atento à oração que você está fazendo. E ele vai te recompensar. Ele vai te dar a tua vitória. Ele vai te dar a tua bênção. Talvez talvez o que você mais queira não seja uma bênção material, seja paz. Né? Uma coisa que o mundo procura tanto é paz. A Rússia e o esqueci. Ucrânia. A Ucrânia, eles estão buscando a paz. O povo lá, de ambos os países, querem a paz. Então, a paz é muito desejada por muitos países. Pode ser que você esteja querendo a paz. E paz no meio do quê? Da guerra. Deus pode te dar essa paz. Basta apenas você orar ao Senhor. Confiar a tua vida ao Senhor. Amém? Eu queria fazer uma oração, então, aqui agora. Colocando a nossa vida diante do Senhor. Que você possa orar também comigo, a Deus. Fecha teus olhos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar aqui, na tua companhia, na companhia também do William, e de todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo agora também. Eu tenho certeza, Pai, que as pessoas que estão nos assistindo agora ou em outro momento, vão nos assistir em outro momento, vão ser abençoadas, Pai, com esse programa, com esse bate-papo que nós tivemos aqui. A oração é uma coisa tão maravilhosa, Senhor, uma coisa tão tremenda, uma coisa tão simples. Que nós possamos, Pai, dar mais valor à oração. Que nós possamos dar mais valor a essa conversa contigo, Jesus. Nós possamos entrar mais na tua presença, não apenas para pedir, para suplicar, mas para agradecer também, Pai. Entrar na tua presença com ações de graças, te agradecendo pelo pão de cada dia, te agradecendo pela roupa que nós vestimos, pelo teto sobre nossa cabeça, a casa que nós vivemos, o carro, o dinheiro, nosso emprego, nossa família. Que possa ser assim, Senhor. Muito obrigado pela tua presença e muito obrigado, Pai, porque particularmente eu te considero como meu amigo. Eu te considero como um irmão muito chegado, alguém muito próximo de mim. Isso me faz muito bem. Isso traz paz para mim. Que as pessoas que estão nos assistindo agora e que o William que está aqui também comigo, ele possa ter essa percepção aqui também. Que o Senhor é um Deus amigo, que está sempre perto de nós. Muito obrigado, Jesus. Amém. Então isso, meus amigos, meus irmãos, muito obrigado pela presença de todos. Nos vemos na próxima segunda-feira, tá? Nosso programa trocou de dia, não é mais na sexta, vai ser agora toda segunda às 19 horas. Programa Encontros que Transformam. Que esse programa de hoje possa ter transformado um pouco a tua vida. Amém? Um forte abraço em todos. William, um forte abraço, que Deus te abençoe. Boa noite. Boa noite a todos. Você viu na TV Onda de Maricá e Soul TV o programa Encontros que Transformam. Apresentação: Pastor Eldo Matos e Pastora Rosângela Mascouto. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro.